Tá cansado de jogar pelo celular? Não tem PC? Quer jogar de Astra Belga no Assetto Corsa com esse gráfico assim, ó? Então o que você vai fazer é clicar no link que tá aqui na descrição e no comentário fixado, que por R$2 você ajuda aqui a Autotele Incorporations na sua expansão e você concorre a um PC gamer. A spec também vai estar no link, tá tudo explicadinho no link, é só clicar e concorrer. O sorteio tá chegando, é dia 27 ou até atingir 100% do que tá no site. Feito meu anúncio, vamos lá pro vídeo então. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Autotele News. Eu sou o Kelvin Farias, seu careca favorito, e aqui eu falo de carro todos os dias das 19 e ao meio-dia também, almoço e janta com calvo. Eu tô bom, você tá bom? Falei a intro clássica de novo, faz tempo que eu não falava exatamente nessa ordem essas palavras, mas é isso aí, eu tô muito bom e hoje temos aqui duas notícias que eu achei deveras interessantes sobre o assunto de carros elétricos, né? Vocês sabem muito bem que eu tenho declarado publicamente o meu ódio a todos os carros elétricos e também a maioria dos híbridos. Tem o vídeo no canal principal onde eu falo sobre isso, né? Mas agora a gente tem aqui um posicionamento, na verdade dois posicionamentos bem interessantes que eu quero ver a matéria aqui junto com vocês. Primeiro, uma fala da Audi. A Audi primeiramente anunciou que eles iriam investir pesadamente nos carros elétricos, né, com a plataforma deles lá. Depois, quando viram que a coisa não era bem assim, que nem todo carro elétrico dá lucro, viram que o mundo não é um mar de rosas, aí começaram a recuar, voltaram a investir nos modelos a combustão, estão investindo pesadamente nos híbridos, né, o novo A5, A6, a questão híbrida deles está muito forte. A Audi está recuando, né, desses planos aí de eletrificação em massa na Europa, né, queria banir os carros a combustão em 2035, já não vai acontecer mais porque as marcas não querem mais isso, e agora eles estão mudando o discurso, o que pode ser algo muito bom. Eu fiz um vídeo recente sobre o RS3 da ABT, né, onde eu falei que o 2.5, 5 cilindros talvez saia de linha com o fim dessa geração. Agora eu já não sei mais, agora eu acho que pode ser que ele ganhe uma sobrevida sim, mesmo sendo híbrido, né, porque a Audi está mudando de postura. A Lamborghini tem investido pesadamente nos combustíveis sintéticos, junto com a Porsche também. A Audi pode ser que entre nessa brincadeira. A Fórmula 1 vai usar combustível sintético, a Audi está indo para a Fórmula 1 também. E agora com essa fala que a gente vai ver aqui, isso pode indicar que os modelos esportivos tenham sim um futuro. Isso pode indicar que eles não vão investir tanto mais nos elétricos quanto antes. Isso pode indicar também novos modelos esportivos vindo aí, talvez seja um retorno do R8, talvez um retorno do TT, mas o que a gente tem aqui, ó, vem de um portal da Alemanha, onde o Jörg Schlauber, um dos executivos aqui da Audi, faz parte do conselho de executivos, ele disse aqui, abrindo aspas, eu vou fazer uma tradução direta aqui, ele disse que eu não acredito que os consumidores vão deixar políticos e montadoras ditarem quais produtos eles devem dirigir. Isso foi uma entrevista na Alemanha. Tem mais fala dele aqui também, ó. No passado, nós fizemos algumas decisões equivocadas, guiadas pela corporação, né? Então ele está citando aqui o grupo Volkswagen, né? A gestão do grupo Volkswagen. Decisões que foram muito antecipadas e de autocomprometimento com a eletrificação. Focando na mobilidade urbana elétrica, nós perdemos a flexibilidade da nossa linha de produção, o que vai nos causar problemas por conta desse mandato, né, por conta dessa obrigação dos elétricos não funcionar como planejado. Esse Schlauber, ele não duvida que vá haver mais elétricos no futuro sendo vendidos, mas entretanto ele não acha que essa chegada tão cedo, tão forçada, tenha funcionado no meio dessa década. Ele acha que isso teria que ter acontecido na década seguinte, né, de 2030 para frente, não de 2030 para trás, como tem acontecido, né, nos últimos anos. Aqui a fala dele traduzida aqui seria: eu não questiono a mobilidade elétrica de nenhuma forma. Todos nós iremos dirigir carros elétricos. É isso que ele fala aqui, ó. Todos nós iremos dirigir carros elétricos. Eu só não acredito que estaremos prontos para isso em 2035. Especialmente quando se fala do ecossistema que a mobilidade elétrica necessita. Então ele está criticando o mesmo que eu falei lá no meu vídeo, onde os governos querem tudo elétrico agora, sendo que ainda não há uma infraestrutura pronta para comportar tantos carros elétricos. É uma brincadeira que eu sempre faço também quando me perguntam sobre isso. Falo assim, beleza, imagina que a gente vai colocar a cidade de São Paulo... Ó, tem uma porra de uma moto passando. Você que dirige CG com o escapamento aberto, você é burro, tá?
chato, que bosta de moto, merda. Olha, tá cortando lá ainda, não sei nem se tá pegando o microfone aqui, né? Mas enfim, deixa eu descer esse rant em preto e branco aí, edição, tá bom? Eu odeio CG com escapamento furado. Eu sempre brinco, falo assim, cara, imagina São Paulo inteira com todo mundo de carro elétrico. E ainda que exista uma matriz energética suficiente, onde vão estar os postos de recarga? Vão ter que jogar todos os postos de combustível fora? Como é que vai ser? O planejamento para a infraestrutura não tá tão avançado ou divulgado quanto a isso. A Tesla lá em 2012 saiu construindo ponto de recarga nos Estados Unidos inteiro, lá antes antes mesmo do Model S ser um sucesso, né? Então se o governo quer tanto assim carro elétrico, eles deviam, sei lá, talvez parar de viajar para fazer COP30 e o dinheiro para desmatar 20 km de árvore na Amazônia devia ir para poder construir postos de recarga, né? E o mesmo vale para a Europa também. A Alemanha tá lá dependendo do gás russo e quer botar elétrico para todo mundo. Beleza, você vai querer depender da Rússia para abastecer os seus carros elétricos? Você acha que você vai estar salvando o meio ambiente assim? Eu acho que o que ele falou aqui faz sentido sim. Eu acho que em um momento vão ter carros elétricos como talvez o BYD Dolphin Mini por um preço acessível, mas esse momento não tá próximo. Eu não acho que de agora até 2035 o mundo vai estar pronto para receber uma frota ainda maior de elétricos. Eu acho que não vai funcionar isso daí. E tem outra questão também, que daí a gente entra na fala de outro executivo, outro cara que talvez tenha até mais respeito na indústria. Nós temos a fala do Akio Toyoda. Akio Toyoda é um cara que já se vendeu, digamos assim, como o entusiasta automotivo. Eu diria que ele é o grande responsável pelos investimentos da Gazoo Racing, que estão sendo, sim, um investimento muito bem aplicado, digamos. Os produtos da Gazoo Racing são um sucesso, dá pra colocar aqui um sucesso, sim. E o Akio Toyoda resolveu dar uma alfinetada, parecido com o que a Volvo falou uns anos atrás, né? Mas isso vindo da Toyota é algo grande. É algo grande, grande mesmo. Aqui o Toyoda falou em entrevista recentemente que um carro elétrico polui o mesmo que 3 carros híbridos. Assim, né, o intuito dele com isso daqui é fortalecer a posição da Toyota, né, porque se você reparar, a Toyota até hoje não investiu tão pesado assim nos carros elétricos, né. Falam que o japonês ele é muito frio e calculista, né, então isso aqui se encaixa perfeitamente nesse estereótipo, né, porque se você pegar os carros elétricos da Toyota, você tem um com parceria lá com a Subaru, você tem uns Toyotas na China com parceria com a BYD, mas de cabeça, assim, pensar num carro elétrico da Toyota com investimento pesado, eu não me lembro de nenhum. Eu tenho visto nos últimos 20 anos eles investindo cada vez mais no Prius, mas eles não entraram de cabeça nesse mundo de eletrificação, né? Até hoje. Aqui o Toyoda foi CEO da Volkswagen, não, da Toyota durante muitos anos. Acho que ele não tá na posição de CEO hoje, mas ele ainda tem uma grande influência lá dentro, porque ele é um dos herdeiros, né? Ele é um dos donos ainda da Toyota. Ele deu uma entrevista ao Automotive News em abril, mas recentemente essa entrevista tem viralizado e aí caiu no meu radar também. Onde ele disse que parece que o Japão precisaria de 9 milhões de carros elétricos, só que esses 9 milhões de carros elétricos iriam ter o mesmo impacto de emissões de 27 milhões de híbridos, né? Então ele faz uma associação de que um elétrico polui o mesmo que 3 veículos híbridos. Ele fala também na entrevista que ele vê muito mais um caminho onde as opções existam. Ele fala que tem que ter o carro a combustão interna puramente otimizado, ciclo Atkinson, como é o Corolla. Ele fala que tem que ter lá carros como o Prius, e ele fala que tem que ter também o elétrico, mas que uma opção não deve anular a outra. Ele fala que o mercado tem que ter as 3 opções para ir se compensando, o que é uma visão que eu concordo pra caramba. Eu acho que é isso que eu quis dar a entender nos meus vídeos onde eu falo mal de carro elétrico, que eu não acho que todos devam ser elétricos em todos os mercados para sempre, o que também não faz tanto sentido. Tem mercados que faz mais sentido ou não. Se você pegar a matriz energética que eu tava citando da Alemanha, que depende lá do gás russo, não faz sentido você colocar a frota inteira de elétricos lá, porque você vai estar dando um poder na mão de uma nação que, se precisar, ela vai querer te destruir muito fácil, vai te jogar uma bomba. Ou no Brasil, por exemplo, seria melhor se a gente não tivesse subsídios no diesel para os preços serem corretos, a gasolina ia ficar muito mais cara do que já é, só que o etanol ia ter mais incentivo econômico, né? Tipo, as pessoas iriam comprar mais etanol, porque o etanol aqui faz mais sentido por causa também da nossa matriz energética, a gente não precisa necessariamente de carros híbridos, de carros elétricos. Então, você tendo um leque de opções, você consegue otimizar aonde que é necessário cada uma dessas opções. Banir tudo e deixar só elétrico é uma visão burra pra mim.
Quanto mais opções, melhor e o mercado se adapta, né? Mas quem disse que governos querem o mercado se adaptando, né? Os caras têm medo de capitalismo. E aí, continuando pra falar aqui, o Toyoda aqui, né? Ele diz assim, esse aqui eu vou fazer uma tradução enquanto eu vou lendo aqui. Ele disse aqui, ó: nós vendemos 27 milhões de veículos híbridos. Esses híbridos têm o mesmo impacto que 9 milhões de veículos puramente elétricos. Mas se fôssemos fabricar 9 milhões de elétricos no Japão, isso iria, na verdade, aumentar a emissão de carbono e não reduzir. Isso porque o Japão depende muito de usinas termoelétricas aqui, né? Energia de carvão, vamos resumir assim. Ele tá falando do mercado japonês especificamente, mas eu acho que isso aqui também se encaixa, né? Porque se você tem uma matriz energética suja, como foi a China durante muitos anos comprando carvão na Coreia do Norte, não adianta você fazer carro elétrico. A grande questão do elétrico é da onde vem a energia que o alimenta e da onde vem a energia que alimenta a fábrica que o está produzindo. Porque se você pega uma fábrica para fazer 9 milhões de carros, essa fábrica usa energia de carvão, do que adiantou o carro ser elétrico? Você poluiu mais do mesmo jeito. Se você não tem como melhorar a matriz energética, tragam os híbridos para poder reduzir esse impacto, porque a complexidade de fabricação de elétrico ela é muito mais alta. Você tem que usar lítio, cobalto, a fabricação demora mais, e quanto mais demora para fabricar, mais vai poluindo durante o processo, né? Então essa é a comparação que ele faz. Se a gente pegar o processo de fabricação desses 9 milhões de elétricos, ele iria poluir o mesmo que fabricar 27 milhões de híbridos. Mesmo que o híbrido depois use gasolina, ainda assim compensa na visão dele, e é uma visão que eu concordo. E é onde entra também a questão do crédito de carbono, porque a fabricação do elétrico polui mais no começo para que o ciclo de vida útil dele ele não polua. E é por isso também que é premiado essas empresas com crédito de carbono. Mas aí eu falo, você tá objetivamente poluindo mais agora, gastando mais recursos naturais agora, com a promessa de uma poluição menor para o futuro. Mas e se esses carros elétricos saírem de percurso, as pessoas começarem a se locomover menos, se esse carro elétrico durar menos do que o previsto? E aí? É uma aposta que, na minha visão, ela é uma aposta muito alta, porque você de fato poluiu agora. Você não pode contar, isso aí é um ditado de vó, você não pode contar com o ovo no cu da galinha. Eles estão contando com o ovo no cu da galinha, na cloaca da galinha, porque eles poluem agora com a promessa de poluir menos depois. Mas e se depois vir diferente? E as adversidades da vida? E aí? Todo carro elétrico sai da linha de montagem com, na verdade, uma dívida de carbono para se pagar. Eles não deveriam ter créditos de carbono. Deveriam ter dívida de carbono. Você comprou um Tesla Model S, você é obrigado a rodar com ele 150 mil quilômetros, até a sua bateria não durar nada, para então o carbono emitido na fabricação se compensar. E o híbrido deveria ser incentivado para você rodar menos. Comprou um carro híbrido, faz home office, quanto menos quilômetros você rodar, mais descontos de imposto de renda você tem, por exemplo. Aí faria muito mais sentido. Existe um estudo que eu tô lendo aqui a matéria aqui, existe um estudo já feito fact-checking em cima dele, dizendo que para um carro elétrico, especialmente em países onde tem a energia mais suja, para um carro elétrico sair da fábrica e pagar esse débito mínimo de emissão de carbono, ele tem que rodar no mínimo, assim, na melhor das hipóteses, ele tem que rodar 19.500 milhas para se pagar, entendeu? Esse é o débito que eu estou mencionando. 19.500 milhas, isso vai dar aqui, ó, fazendo o cálculozinho, isso dá 31.400 quilômetros. Então, todo carro elétrico, para começar a ser limpo, ele tem que rodar 31 mil quilômetros. E a bateria tem uma vida útil mais ou menos ali de 120 a 150 mil quilômetros, foi isso que eu falei. Comprou um carro elétrico, você tem que rodar com ele até a bateria virar pó, até a bateria não servir para nada. Aí sim você foi limpo. E o fato também dessa entrevista antiga já do Akio Toyoda ter pego tanto sucesso é de que as pessoas concordam com isso, as pessoas têm concordado com essa afirmação dele, e eu também concordo, como eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo. E aí tem também uma outra matéria aqui, ó, no Departamento de Energia dos Estados Unidos aqui, ó, que eles fazem um cálculo com base no estado de West Virginia, e aí considerando o processo de fabricação, a questão da energia que alimenta esse carro, né, considerando tudo isso contra um carro híbrido, aqui diz que um Tesla Model S dirigido em West Virginia, ele produz 149 gramas de CO2 por milha, enquanto o Toyota Prius Plug-in Hybrid produz 177 gramas de CO2 por milha. Então o Model Y ganha
nessa comparação, ganha por pouco, isso considerando a matriz energética americana, e isso também considerando o Prius americano, com o tipo de gasolina que ele roda, porque se a gente for colocar nessa conta aqui o Prius movido a etanol do Brasil, aí o Prius movido a etanol espanca o Model Y, porque o Prius movido a etanol, se eu não me engano, ele emite, acho que é menos de 100 gramas de CO2. Então é por isso que eu encerro esse vídeo mais uma vez dizendo que elétrico não é pra tudo e todos. Então é por isso que eu encerro esse longo vídeo, não ficou mais longo do que deveria, por isso que eu encerro esse vídeo dizendo que o carro elétrico não é uma solução para todos os lugares, para todos os públicos. Então aqui o Toyoda pra mim está corretíssimo quando ele diz que a gente deveria ter as opções na mesa e escolher o que faz mais sentido, e concordo também com o CEO da Audi dizendo que não é a montadora ou o governo que deve ditar o que você deve comprar. O capitalismo tem que ser livre, você tem que escolher o que é melhor pra você, você tem que agir que nem um adultinho, analisar as consequências das suas ações e tomar uma decisão que seja coerente pra você. Quando você passa esse poder de tomada de escolha pro Estado, para uma marca, você tá deixando de ser um adultinho e está virando uma criancinha, entendeu? Essa é a minha visão sobre o assunto, vocês vão comentar aí embaixo, vão discordar ou não, mas esse vídeo aqui ele fica como um complemento ao meu episódio sobre o carro elétrico lá no canal principal, que vai aparecer o link aí pra você clicar e assistir também e ter uma visão maior dos meus argumentos em torno disso. E aí você tira as suas conclusões, não veja vídeo no YouTube e molde sua opinião por completo num vídeo no YouTube. Pense você mesmo, leia você mesmo e concorde ou discorde de mim quando achar necessário. Eu não quero ser um cagador de regra e que quer convencer todo mundo a pensar igual a mim. Não, eu só quero dizer o que eu penso. Vai, você decide aí depois. Vamos ter maturidade aí no chat, beleza? E é isso aí. Astra Belga 180 em Suzuka, passando aqui para agradecer você por ter visto esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa eu frear aqui. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Vai ter vídeo agora todo dia às 19h e ao meio-dia também, almoço e janta com o Calvo. Links como sempre na descrição. Muito obrigado, tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!